Eu vou dar um exemplo de como se deforma a cabeça das pessoas hoje. Como é que é fácil deformar. Veja, quando começou a surgir a imprensa popular, a partir do século XVIII, XIX, o número de órgãos de imprensa era imenso, imensamente variado. Então, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, cada cidadezinha tinha 2, 3 jornais. Isso já no tempo do Velho Oeste. Né? A partir, digamos, dos anos 30 e 40 do século XX, começa a unificação dessa mídia. Ou seja, os maiores começam a comprar os menores. Então você tem, por exemplo, redes de jornais, onde o sujeito tem, uma mesma empresa tem 400 jornais. E os jornais pequenos vão fechando, eles não aguentam a concorrência. Ora, se você compra vários jornais, você não vai manter 400 redações diferentes, você vai demitir 80% da redação, e você vai ter uma central que distribui a notícia para todos os jornais, e só tem lá mais 2 ou 3 redatores para dar um toque local, para fingir que o jornal é local. Na verdade, ele é igualzinho ao jornal da capital. Entendeu? Mesma coisa com canais de televisão e estações de rádio. Estações de rádio, menos, porque aqui, por exemplo, é muito fácil abrir uma estação de rádio. Né? Então, no rádio você ainda conserva alguma diversidade. Mas nos jornais, não. Você pega o jornal de interior aqui, você vê que quase todas as notícias dele vêm de uma central. Ou vem das mesmas agências de notícias, ou vem do jornal matriz, que distribui para vários. Né? Por uma empresa que começou a fazer isso no Brasil, é a Folha de São Paulo. A Folha de São Paulo comprou um monte de jornais, então os jornais só tinham diferente o título. Né? O título é a primeira página. O conteúdo interno era o mesmo conteúdo da Folha, diminuído e recortado. Né? Então, eu me lembro, por exemplo, quando a Folha comprou a Última Hora era um jornal enorme. Né? Eu lembro da antiga redação da Última Hora ali no Anhangabaú. Era um imenso negócio de centenas e centenas de pessoas. A Folha comprou a Última Hora e começou a fazer a Última Hora com 20 pessoas. Né? Quer dizer, tinha o mesmo título, mais ou menos a mesma capa, mas o conteúdo todo era o conteúdo da Folha. Mudava um pouco a primeira parte. Então, a mesma coisa nos canais de televisão. Então, esta centralização permite que um número reduzidíssimo de empresas fabrique o senso comum. Como é que fabrica? Dizendo a mesma coisa desde fontes aparentemente diferentes, que no fundo são a mesma fonte. Então aparecem 400 publicações aparentemente diferentes, concordando no mesmo ponto. Não é concordando no sentido de que houve um debate e eles tomaram lado. Não, não tem debate. A conclusão já é afirmada previamente ao debate. Ora, o cidadão comum, vendo esta unanimidade, ele não tem nem imaginação para escapar disso. Então ele acaba acreditando naquela coisa. Ora, sobretudo, isso se faz hoje no que diz respeito à ciência. O cidadão comum acredita que existe um consenso científico que já estabeleceu certas coisas como verdadeiras. E quem quer que siga contra as coisas está contra a ciência. E agora, como se forma um consenso científico? Através da confrontação de hipóteses. A confrontação de hipóteses é o próprio método científico. Onde não houve confrontação de hipóteses, não houve investigação científica nenhuma. Portanto, eis aí uma recomendação. Onde você vê uma conclusão científica oferecida para você sem que tenha aparecido claramente a contradição, o confronto de hipóteses contraditórias é empulhação. Sempre é empulhação. Não há uma única exceção. Por quê? Se existe um noticiário científico verdadeiro, ele acompanhará as pesquisas científicas. E as pesquisas são feitas de contradições. Se não apareceu as contradições, se você só recebeu o resultado final, é porque não houve o confronto anterior, ou o confronto anterior foi suprimido da mídia popular. Por quê? Se você mostrar o confronto, o resultado final já não terá aquela certeza aparente, que é exatamente o que você quer vender. Então, um exemplo característico por exemplo, quando você pega todo esse debate que existe sobre a certidão de nascimento do Obama, a posição da totalidade da grande mídia aqui nos Estados Unidos é o seguinte: vocês são os loucos. Por quê? Porque o Obama já provou que ele nasceu no Havaí. Ele provou através da certidão de nascimento que ele publicou. Ora, acontece que é exatamente esta certidão de nascimento, que é a certidão resumida, é esta que está em questão. A que está em questão, primeiro, porque ela tem sérios indícios de falsificação. Segundo, porque o mesmo documento pode ser dado a estrangeiros. Terceiro, porque esse documento não é aceito numa série de repartições americanas. Quarto, porque nesse documento falta uma série de informações, como o hospital onde nasceu, que foi o médico que atendeu, etc, etc, etc. Então, uma das mais velhas figuras da erística, da falsa retórica, é você usar como premissa do argumento precisamente aquilo que está sendo questionado. Veja, o porta-voz da presidência, o tal do Gibbs, ele disse oficialmente isto. Vocês não podem questionar o nascimento do sujeito. Por quê? Porque ele já publicou a certidão de nascimento. Eu digo, mas
Mas o que estava sendo questionado é precisamente esta certidão. E não adianta você examinar a certidão, não adianta você fazer análise crítica dela, porque eles vão repetir eternamente a mesma coisa, como se não tivessem ouvido nada. Então faz de conta que não sabe tudo que existe de duvidoso com relação àquela certidão e usa de novo, e de novo, e de novo, e de novo, e de novo a certidão como prova, quando ela é justamente o ponto que está sendo contestado. Isso aqui acontece, sabe, o tempo todo. Então você cria o quê? Você cria um falso consenso, e a partir do falso consenso você tem autoridade para você rir da pessoa que contesta aqui. Esse mecanismo, ele é uniforme. Isso acontece em toda a mídia o tempo todo. Quer ver o exemplo? Eu poderia até passar isso como exercício para vocês. Vocês peguem a campanha antitabagista. Examine a retórica da campanha antitabagista. Então, me digam o seguinte, quando que vocês viram em algum jornal ou canal de televisão um debate confrontando, por exemplo, digamos, um sujeito que diz que o tabaco faz mal e um que diz que não faz mal algum. Vocês viram isso alguma vez? Mesmo quando existe uma discussão, a discussão é de direitos civis, então aparece o sujeito dizendo, eu tenho o direito de me envenenar e o Estado não pode interferir. Então a discussão é no plano jurídico, jamais no plano médico. Então não houve discussão alguma. Se não houve discussão alguma, como é que você pode dizer que teve ciência? Por exemplo, a confrontação de estatísticas diferentes. Por exemplo, todas as pessoas, eu recebo frequentemente avisos aqui, não, você precisa parar de fumar, você está se envenenando, você vai morrer, etc, etc. Um dos efeitos da campanha tabagística é que ela deu às pessoas o direito de serem intrusivas. Porque conselhos de saúde não solicitados são uma coisa terrivelmente ofensiva. Ninguém tem o direito de dar. Não, eu estou falando para o seu bem. Né? Pelo simples fato de ficar falando, você já está me fazendo mal. Porque você está me reduzindo. Quer dizer, eu faço parte da juventude marginal e você representa o establishment adulto. É horrível isso aí. É uma falta de educação monstruosa. Mas a campanha tabagística deu esse direito às pessoas. Né? Agora, se você pegar, por exemplo, a estatística, nós sabemos, por exemplo, que a duração média de vida aqui nos Estados Unidos é 72 anos. Se você pegar entre os homossexuais é 54. Agora, você tem o direito de chegar para um homossexual e falar, largue disso, você está arriscando sua vida, você vai morrer mais cedo? Ah, não pode. Então você vê que tem alguma coisa errada nisso aí. Né? Então, se você procurar trabalhos científicos a respeito disso, você verá que existe um número enorme de trabalhos estatísticos que provam a total inocuidade do fumo. E existem outros trabalhos que mostram os benefícios do fumo para a saúde. Só de você falar isso, as pessoas riem. Benefícios do fumo para a saúde. Da onde vem esta segurança com que o idiota se acredita montado na razão ao ponto de rir da hipótese do outro? Vem deste mesmo processo do senso comum fabricado. Agora, se você não acredita nisso, você vai ver o próprio trabalho científico, você vai ver que não há motivo nenhum para rir. Isso aí é uma coisa muito séria, existe. Né? E a confrontação estatística, então, é monstruosa. Por exemplo, no Japão as pessoas fumam 2 vezes mais do que nos Estados Unidos e tem metade do número de infartos e câncer no pulmão. Na Califórnia, o número de fumantes diminuiu por 1/3, o número de casos de asma multiplicou por 4. E assim por diante. Quer dizer, a coisa mais óbvia do método científico é a seguinte, se você suprimir o efeito, não suprimiu suprimir a causa, não suprimiu o efeito, é porque não era a causa. Isso é a coisa mais óbvia. Não, mas aconteceu alguma outra coisa, apareceu uma nova causa, sempre aparecerá uma nova causa. Tá certo? Então, por exemplo, essa campanha tabagística é um exemplo característico, vamos dizer que onde o estudioso dessas coisas ele tem a obrigação de saber quais são os meios de persuasão que estão sendo usados e se são confiáveis ou não. Veja, estejam avisados desde já. Qualquer campanha de grande mídia, qualquer uma, é sempre empulhação. Sempre, sempre, sempre. Não há nem uma única exceção. Onde a mídia faz um consenso, é porque é mentira. E ela faz precisamente por causa disso. Ou seja, a grande mídia não é confiável mais de maneira alguma. Ela podia ainda ser uma fonte de informação até, digamos, 20, 30 anos atrás. Hoje não pode mais. Justamente pela velocidade com que ela cria um consenso uniforme no mundo inteiro, já deveria ser suficiente para o cidadão comum entender. Ora, não houve debate, não houve confrontação, veio esse produto final aí e eles querem que eu aceite isso como se fosse o resultado de uma investigação científica séria. É a mesma coisa com relação ao evolucionismo, com relação a aquecimento global, etc, etc. Ou seja, eu não considero que seja defensável para um estudante de filosofia ele levar a sério nada da grande mídia. Nada nunca mais. Vocês podem tirar o cavalo da chuva. Ou seja, aquilo que parece razoável
quer dizer, a um meio, a um ambiente de senso comum criado pela grande mídia, nunca pode ser usado como argumento ou como premissa de coisa nenhuma. Nunca, nada. Por quê? Porque os meios de comunicação de massa foram brutalmente unificados nos últimos 20 ou 30 anos e hoje eles não têm mais nada a ver com noticiário, com informação, é só campanha publicitária em todos os domínios. Prestem bem atenção. Eu mesmo, quando comecei a perceber isso, vários anos atrás, eu achei que era uma tendência vaga, uma coisa assim, mais de tipo sociológico. Hoje eu entendo que não é, não. Ou foi unificação mesmo. Então, isso é a mesma coisa de dizer, nos Estados Unidos tem cinco empresas que mandam nas comunicações de massa. Graças a Deus surgiu a internet, que permite você ter acesso. Então, veja, um dos artifícios usados por grande mídia é dizer, não, essa coisa é só coisa de internet. Isso quer dizer, ela está dizendo, aquilo que eu não publiquei não é confiável. Eu digo, mas isso lá é argumento que você presente? E, no entanto, olha, você não imagina o número de cartas que eu tenho recebido de gente que diz, você cita fontes não confiáveis. Por quê? Porque são fontes desconhecidas. Eu digo, olha, eu estudei o suficiente para saber que o que não é confiável, por exemplo, o New York Times, não é confiável jamais. Por exemplo, se você acompanha o noticiário de Oriente Médio do New York Times, é tudo mentira da primeira e última linha. É sistemático. Quer dizer, é propaganda. Então, vamos dizer, esta segurança que as pessoas têm de que, não, nós estamos num meio onde existe, vamos dizer, uma classe de pessoas que sabe as coisas e nos informa, isso aí você vai ter que, essa certeza você vai ter que abandonar. Enquanto você não abandonar, você não vai entender nada. Enquanto você não começar, vamos dizer, a conferir tudo o que vem da grande mídia, mas não é tudo você não pode conferir, mas tudo aquilo que é uniforme. Quando aparece todos os jornais dizendo a mesma coisa, fala, aí é que é para você duvidar. Onde eles divergem, se está tendo divergência é porque alguém está buscando a verdade. Né? Um pode estar mentindo, outro dizendo a verdade, mas quando todos dizem a mesma coisa, aí é justamente o que é para duvidar. Veja, a análise da retórica publicitária confrontada com os procedimentos semânticos e estilísticos dos grandes escritores é uma das experiências mais formidáveis que você pode ter na vida. Porque aí você entende o que é realmente a alta cultura e quais são os problemas da alta cultura numa época de cultura de massa. E você entende também o que pode sobrar de alta cultura num determinado país depende justamente de que haja um círculo de pessoas imune à grande mídia. Senão não sobrevive. Isso acontece, por exemplo, aqui nos Estados Unidos. Aqui você está cheio de intelectuais de primeiro plano que há 20 anos não leem o New York Times, não ouvem a CNN, não leem o Washington Post, porque sabem que aí não vão aprender nada. Agora, no Brasil, a autoridade dos jornais da mídia é uma coisa assombrosa. O simples fato de haver uma entidade como Rede Globo, que tem 70% de audiência, isto garante o fim da alta cultura. Não há quem resista, é uma coisa impossível. Você vê que uma geração inteira de pessoas no Brasil foi levada a acreditar que o Chico Buarque de Holanda é um escritor. Uma ou duas gerações. Eu digo, isto nos Estados Unidos é impossível. Isso é a mesma coisa que dizer que Michael Jackson é um poeta. Tá entendendo? Dizer que todo mundo sabe qual é a diferença entre cultura de massa e alta cultura. O pessoal sabe. E não tem jeito de apagar isso aí. Tá entendendo? Por mais estupidificante que seja o impacto da cultura de massa, o círculo de pessoas envolvidas em alta cultura é grande demais. Agora, no Brasil, tudo foi destruído. E vocês vão ter que reconstruir. Por isso mesmo, vocês vão ter que ser espartanos. Eles falam, cultura de massa, não. Grande mídia, não. Nunca. Mesmo que ela diga tudo o que eu quero ouvir. Claro, você pode usar a cultura de massa como um instrumento de informação sobre o que a cultura de massa quer que você acredite. É assim como você ouve um mentiroso só para saber qual é a mentira dele. Mas é só por isto. Agora, no Brasil, o cinismo da grande mídia é uma coisa que não se compara nem aqui com os Estados Unidos. Porque está muito mais centralizado aí. Fora da grande mídia, não há o mais mínimo de capital para você fundar um jornal, uma revista. Aqui ainda tem muita coisa independente. Aí não tem nada. E as pessoas conseguem, quero fazer um jornalzinho. Você vai conseguir fazer um jornal mensal que você vai entregar para, se for um cara muito sortudo, vai entregar para 2.000 pessoas. E mesmo os veículos de internet,
no Brasil estão muito mal usados, porque não há independência mental suficiente para pensar fora dos parâmetros da grande mídia. Para pensar fora dos parâmetros da grande mídia, você tem que ter muita cultura. Você tem que saber muita coisa. E é o que vai acontecer com vocês. Vocês vão aprender muita coisa, vão adquirir a verdadeira independência. Independência, no Brasil todo mundo acha assim, não, eu tenho direito à minha própria opinião, eu penso independentemente, e daí quando ele emite a opinião independente dele, você vê que é igual a todo mundo. Né? O pessoal acha que independência é uma questão de vontade, uma questão de autoafirmação. Fala, não é. Independência é uma questão de poder. Né? Alguns têm esse poder, outros não. Esse poder é conquistado através de muito estudo, muita reflexão, muita seriedade, sobretudo muita coragem. Enquanto você se sentir abalado porque suas opiniões são diferentes ou não serão aceitas, você está ainda no passivo. Ora, o meu professor de artes marciais, Michel Weber, dizia o seguinte: antes de você aprender a bater, você tem que aprender a apanhar. Apanhar como? Apanhar sem ligar. Não prestar atenção. Apanhar e continuar. Apanha e continua. Apanha e continua. Aí sim, chega um dia em que você não liga mais para apanhar e daí você começa a bater. Agora, enquanto você está apanhando, meu filho, você não é uma força agente, você é um recipiente passivo da influência. Você só vai se livrar dessa influência, não é se isolando, não é proclamando a sua independência, mas é abrindo-se a outras influências, que é a influência da alta cultura de todas as épocas. Aí sim. Então, não tenho satisfação em prestar Rede Globo, porque eu tenho satisfação em prestar Santo Tomás de Aquino, Shakespeare, etc. Aí não tem mais jeito, aí eles não te pegam mais. Mas enquanto você estiver dependente deles, e note bem, eu peço que cada um de vocês analise a sua dependência. Veja quantas coisas que têm saído na mídia que você simplesmente acredita. E quantas coisas que aparecem ali, que a simples hipótese de duvidar delas te faz ter medo de que você ficou louco. Pergunta isso para você. Quantas vezes não tive a tentação de pensar uma coisa contrária, mas daí fiquei com medo de estar louco? Isso quer dizer que agora a medida da sua normalidade são esses doidos, toxicômanos, que escrevem jornais. Você entrega a sua saúde mental para que eles meçam, aí você é doido mesmo. Olha, cada um de nós tem que se tornar o fiscal único da sua sanidade. E você vai medir a sua sanidade pela sua sinceridade com você mesmo, pela sua capacidade de você falar com você mesmo e reconhecer as coisas que você sabe. Quer dizer, é a sua transparência para você mesmo que é o critério da sanidade. Não tem outro. Enquanto precisar de um terceiro, mesmo eu. Olavo, eu estou louco. Mas como é que eu vou saber? Problema seu, meu filho. Eu cuido da minha loucura, você cuida da sua. Certo?